honrosa aqui essa programação da Santa Casa de Jiqué, Fundação José Silveira, com a presença que nos é muito grata, sempre nessa época, eu diria que é o terceiro ano que a gente entrevista aqui o doutor Alain Arruda. Mas, doutor Alain, eu vou sintetizar com o senhor duas perguntas. A primeira, o senhor já explicou um pouco, mas a gente vai entender melhor. O que vem a ser a mamografia e quando a mamografia de rotina deve ser iniciada? Excelente pergunta. Pronto, então vamos lá. Não existe a radiografia do tórax, né, para eu ver, né, o tórax por dentro, então a gente vê o coração, a gente vê o pulmão. A mamografia é um exame de imagem que eu vou ver, que me permite que eu veja a mama por dentro. Quando eu examino a paciente numa maca, eu estou vendo a mama por fora, eu vejo a pele, a areola, né, o mamilo, palpo, para sentir a consciência da mama, mas eu não consigo observar maiores detalhes. Se eu tenho um nódulo de um certo tamanho, eu consigo palpar. Eu consigo ver, às vezes, porque ele aflora, eu consigo palpar. Mas existem situações de lesões muito pequenas, Wilson, que a gente não consegue palpar. Então, aí vem a importância da mamografia, porque ela permite que se ela é um exame de imagem, que eu veja a mama por dentro, e aí observe se aquela paciente tem nódulos, tem áreas císticas, tem áreas com calcificações que podem ou não estar relacionadas com câncer. Veja bem, nem toda, isso é muito importante, nem toda alteração que é detectada pela mamografia tem relação com câncer. Pelo amor de Deus, não é assim. Agora, as alterações ligadas a carcinoma, a câncer de mama, elas podem ser observadas na mamografia e nas complementações, que são a magnificação e a compressão localizada. É um exame que envolve radiação, sim, tem radiação, mas a quantidade de radiação emitida pelo aparelho e absorvida pela paciente é muito pequena. E aí tu me perguntou também a idade. Isso aí é muito importante. Olha, normalmente o padrão de corte é assim, é a partir dos 40 anos. Se eu tenho uma pessoa com história familiar, por exemplo, mãe teve câncer de mama, a irmã teve câncer de mama, a gente pode antecipar, pode pedir com 35, com 30. Então vai depender muito do contexto da paciente, mas de modo geral, a gente pede assim, mamografia a partir dos 40 anos e provavelmente vai ter que complementar com a ultrassonografia. Doutor Alorante, aproveitando aí nessa deixa que o senhor nos faz, houve alguma mudança de orientação nessa questão das mamas sobre a questão do autoexame, que sempre foi muito defendido, né, o autoexame, sempre orientado às mulheres? Eu acho que eu entendi a tua pergunta. Talvez seja assim, já que existe a mamografia, já que existe a ultrassom e a ressonância, que a gente também não citou, a gente tem hoje a mamografia, ultrassom, ressonância, tomossíntese, eu já entendi. Assim, a gente se pergunta, mesmo assim, as pacientes precisam, e é bom que elas se examinem? A resposta é sim. Veja bem, minha gente, os exames complementares ajudam e muito, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas, muitos pacientes que procuram qualquer mastologista, elas mesmas, veja bem, a própria paciente que procura, que vai lá no consultório, ela mesma que detectou o nódulo. Não, ela vai às vezes sem exame nenhum, vai lá sem exame nenhum. Aí quando eu pergunto, o que é que ele traz aqui, minha amiga? Eu palpei um exame, eu palpei um nódulo na minha mama. Então, se ela palpou, é porque ela se preocupou em pegar na sua mama. Então, a importância da mulher pegar na mama, examinar a sua mama é muito grande. Agora, é claro, como eu falei, coisas muito pequenas não vão ser observadas, mas nódulos de mais ou menos 2 centímetros em diante conseguem ser vistos e aí a gente procede, né? Continua mas então assim, com a confecção dos outros exames. Mas é muito importante que as mulheres se examinem pelo menos uma vez por mês, de preferência depois do período menstrual. Por favor, palpem as suas mamas. E só uma dica, tenham cuidado com áreas endurecidas. A mama não é endurecida. Se a mulher pega na sua mama e localiza uma área endurecida, fique atenta e tome as providências. Vou 2 perguntas rápidas, porque para a gente sintetizar em uma resposta do senhor, se for possível. Por que a mamografia aperta tantos seios? E outra fala aqui, a ressonância magnética não seria a melhor opção?
Vamos lá. A mamografia é o seguinte, por que ela aperta? Se não ocorrer esse aperto, a imagem não sai boa. Veja só, ela é um exame de imagem, né? Sai as chapas, aquelas chapas elas vão ser colocadas num negatoscópio e vão ser observadas por um radiologista. Então, tudo o que ele vai, o diagnóstico dele é baseado no que ele vai ver. Então, para ele ver, a imagem tem que estar boa, tem que estar nítida. E para que a imagem esteja nítida, a imagem esteja boa, é necessário que haja esse aperto. Tem pessoas que suportam e tem pessoas que referem muita dor. Uma dica que eu daria é o seguinte: quando a pessoa for fazer sua mamografia, de preferência faça fora do período menstrual. Se tiver perto da menstruação chegar, eu não recomendo, não é ideal. Pode até fazer, mas não é ideal porque vai doer muito. Faça, né, alguns dias após a menstruação. Sim, com relação à ressonância, é um exame muito bom, surgiu nesses últimos anos também. Quando eu me formei em 90, ainda não tinha exatamente a ressonância magnética das mamas, mas ela é um exame que a gente deixa como uma carta na manga. Os exames do dia a dia são mamografia e ultrassom. Se com a mamografia e a ultrassom eu consigo dar o diagnóstico, eu não deixo dúvida, aí eu não necessito fazer a ressonância. Até porque, vamos lá, é um exame caro, não é? A gente for ver, uma ressonância está lá por volta de 700, 800, 900 reais. Mamografia e ultrassom, além de serem exames mais acessíveis, eles são mais fáceis de realizar. E tem cidades que não têm aparelho de ressonância. Então, por várias razões, a gente deixa a ressonância para situações de dúvida. Tá bom, a gente vai aí mais um intervalo, né, Marco Antônio? Se tiver perguntas de ouvinte, você pode fazer. E a gente vai continuar mais um pouco aqui com o doutor Elano, aproveitando